Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contraponto. Hoje discutindo algumas temáticas, como de sempre, um tanto polêmicas. Vamos começar falando da crise política brasileira. Ex-presidente Lula teria aconselhado a atual presidente Dilma a não romper com o PMDB para manter os ânimos lá em Brasília. A segunda pauta, a situação dos imigrantes da Síria, do norte da África, do Oriente Médio. O Brasil estuda aumentar a concessão para receber estes refugiados. E falando de futebol, será que a arbitragem está influenciando no Campeonato Brasileiro? Conosco hoje para participar desse debate está o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor de História, professor Alexandre Macari. Olá. Tudo tranquilo? E à minha esquerda, o professor Lissandro Dallanora, diretor da Incubadora Tecnológica do Centro Universitário Franciscano. Tudo bem, professor? Tudo bem. E o professor Sandro Meiners, que também é o nosso delegado regional de polícia aqui da região central do estado. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo tranquilo? Vamos começar falando de política, esse debate, para começar uma das pautas que geralmente dá um pouquinho de polêmica. Eu estou com medo que hoje o Macário e o Pereira estão lado a lado, com a ausência da professora Larissa. Mas a primeira pauta que chama a atenção é o conselho que o ex-presidente Lula teria dado, segundo os sites de notícias nacionais, o site UOL, o Datafolha, o site da Folha, dizendo que a Dilma não deveria romper neste momento com o PMDB, porque caso rompesse com o PMDB, ou seja, tendo o PMDB como oposição, a crise poderia ficar incontrolável e de imediato já passo para a mesa para falar sobre essa situação. A solução para a crise é manter boa relação com o PMDB, professor Macari? Bom, eu sempre creio que quando o conselho é muito bom, é melhor vendê-lo do que aconselhar, né? No caso do Lula e da Dilma, eles estão numa mesma barca, eu diria, e por isso que qualquer tipo de conselho que o ex-presidente Lula vier a dar deve ser, sim, bem ouvido. Mas eu vejo por um outro lado também. Eu creio que a presidente Dilma não está cogitando em romper com o PMDB. Ela está discutindo política. Política se faz justamente problematizando, discutindo com os aliados, principalmente, né? Pensando em estratégias, né, para gerir e contornar crises, né? E essa é uma dificuldade, claro, muito grande, porque o PMDB em si ele é muito complexo, né? É um partido que tem diversas variantes e isso dificulta qualquer tipo de tratativa. Agora, é claro que se observar um discurso do vice-presidente Temer, né, que lá no início era um discurso de aproximação e agora o vice-presidente vem falar, né, que, enfim, que se continuar desse jeito, daqui a um tempo a presidente Dilma não vai poder mais governar, é de ficar com o pé atrás, né? Porque, afinal de contas, o que passa por trás desse discurso que vai cada vez mais se alinhando ao que o Eduardo Cunha vinha falando, e, enfim. Então, eu creio assim, que se colocou o nome do Lula nessa manchete porque, enfim, tem interesse também de salientar que ele estaria aconselhando a presidente. Mas eu não sei se é tão por aí, ao ponto de ter essa influência toda. Acho que a presidente Dilma é muito capaz de tratar algumas discussões com a sua base, no caso, o vice-presidente Temer. Eu acho que aqui se aplica, mais uma vez, aquela frase do Garrincha, né? Só falta combinar com os russos, né? Porque tem que ver se o PMDB aceita, né? Acho que não depende só da vontade da Dilma, né? Acho que na mesma linha do Alexandre, a questão, eu não vou falar do Lula, porque eu tenho falado insistentemente aqui, eu continuo achando que ele mais atrapalha do que ajuda, do meu ponto de vista, né? Porque a Dilma, que na verdade é a que foi eleita, e o Lula acaba interferindo, né? Porque quando ele diz isso, do meu ponto de vista, ele está diminuindo ela. Ela está dizendo que ela está deixando escapar a base aliada. Quer dizer, ela está perdendo o PMDB, porque ela não sabe negociar. Então, ele, como sabe mais, né, nos bastidores, ele está amarrando algumas coisas, quer dizer, é daquele mesmo estilo, quer dizer, eu lancei ela, né, quer dizer, eu ainda sou o mais importante, ele deu sinalizações, a gente fala se o Lula ia ser candidato ou não. A semana passada ele sinalizou isso em mais de uma oportunidade, dizendo que a oposição fique tranquila que vai ter candidato, né? Que
quer dizer, dizendo que ele seria candidato. Então, eu acho que isso atrapalha nesse momento, quer dizer, a Dilma está no primeiro ano de governo. Eu acho que os problemas políticos, ela que tem que resolver. Então, do meu ponto de vista, eu acho que a questão se complica exatamente por isso, porque quando o próprio Lula diminui a presidente, a própria base aliada acha que na verdade, ela não seria o canal de negociação principal, então vai negociar com o Lula. Então, quer dizer, eu acho que essa linha cruzada está atrapalhando essa crise de governabilidade. Quem tem que resolver é quem está no governo, na minha opinião, não quem está fora do governo. Então, eu acho que o Lula atrapalha, continuo na minha tese. Esse aconselhamento do ex-presidente Lula seria justamente pelo momento de crise que existe entre a presidente e o vice-presidente Temer? Eu acredito que sim. O Lula, mais uma vez, ele mete o bedelho, né, no governo da Dilma. Está mal o governo, obviamente está mal. O Temer, quando falou, que disse que com esses baixos índices de aprovação do governo Dilma, ela teria muita dificuldade de chegar ao final do seu governo, do seu mandato, é porque o Temer já mudou a ótica, né? O PMDB já havia sinalizado anteriormente uma tentativa de desembarcar do governo, de sair do governo. E eu acho que agora fica mais marcante esse posicionamento, né? Que no primeiro momento parecia ser só do Eduardo Cunha, né? Enquanto o Temer, né, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, estavam próximos do governo. Agora já o Temer começa a sinalizar diferente, ele começa a sinalizar que o rumo vai ser outro. E o PMDB mostra o que ele sempre mostrou. O PMDB é um partido que anda ao sabor dos ventos, né? Se o vento soprar para um determinado setor e isso vai trazer um proveito para o partido, ele vai naquele indicativo. E eu não duvidaria de uma chapa entre PSDB e PMDB na próxima eleição. Isso é uma coisa que não se poderia, de maneira nenhuma, dizer que não vai acontecer. Então, o PMDB... Desculpa, Sandro, mas acho que o interesse do PMDB é mais imediato. Eu acho que essa pressão toda, e por isso que eu acho que o Lula continua atrapalhando, essa pressão em cima da Dilma... É sobre o impeachment. Não, da renúncia da Dilma. A renúncia interessaria ao PMDB mais do que até o impeachment, né? Nesse momento, porque até essa semana a Dilma fez uma entrega, não sei se de casas ou coisa parecida, lá em Roraima. E ela até se confundiu toda, dizendo que Roraima era a capital mais distante de Brasília. E realmente, até uma aluna levou na aula a gravação e me mostrou, e depois ela já mudou para São Paulo. Ela, aparentemente, ela está à beira de um ataque de nervos, a Dilma, entendeu? Então, está todo mundo pressionando. Vai que pressiona, daqui a pouco ela renuncia, quem é que ganha? Mas o Temer. Eu não acredito em renúncia da Dilma. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma hipótese, a meu juízo, improvável, né? Que não vai acontecer. Possível. Por dois fatores. Primeiro, porque ela não vai retroceder. E segundo, porque o próprio PT não vai deixar com que isso aconteça, porque vai perder o poder. Mas se ela não retroceder em relação ao PMDB, como é que ela vai governar? Bom, mas aí a questão é... Não tem como governar, não vai passar nada, entendeu? A questão é, eu acho que o retroceder a favor do PMDB é uma situação. Agora, renunciar ao mandato é outra. Eu acho que a renúncia não acontece. Na verdade, ela só tem essas duas escolhas. Ela não tem uma terceira escolha, seria o isolamento. Aí o Congresso não aprova nada, começa a criar a pauta bomba, boicota o ajuste fiscal, e aí realmente eu não sei que o cenário futuro é muito incerto. Mas teria uma terceira pauta, senhor Alessandro? Eu acho que sim, eu acho que talvez nós devemos retomar um pouquinho o que aconteceu nas últimas semanas e relembrar aí que nós tivemos um anúncio do governo federal da redução dos ministérios. E eu acredito até que toda essa fala, tanto do vice-presidente Temer quanto do ex-presidente Lula, tem muito mais a não perder poder nessa forma de reestruturação. Então deixa de uma forma clara para medir, olha, nós vamos pular do barco se nós perdermos poder aqui. Nós já temos um outro caminho, tanto é que esta semana está marcado um jantar que o vice-presidente está dando para os governadores do PMDB. Então está unindo toda uma base estadual para tentar também articular uma forma de pressão ao governo federal. Eu entendo aí que esse jogo político ele está ainda muito aberto, como eu já falei antes. Não está claro quem é que tem tal linha. Está se buscando artimanhas e facetas que mantenham o poder mínimo de alguns fatores. E eu acredito que talvez tanto a fala do Lula agora, neste momento, quanto as declarações do Temer tenha a ver com isso. Não é? De uma negociação futura nesse rearranjo político da situação econômica, até talvez buscando uma solução imediata, que não se deixe lacunas para dizer, não, tu não questionou nada antes, agora
você não tem mais direito a questionar. Então, eu acho que todo mundo está colocando as suas cartas na mesa e deixando algumas chaves guardadas para o cenário futuro aí. Os próximos meses aí nós vamos ter, infelizmente, uma mudança drástica no cenário político. Não temos outras alternativas. Acho que o grande problema foi o Eduardo Cunha. A eleição do Eduardo Cunha, ali ela marca um ponto de inflexão na política. E eu acho, uma saída, a gente pintou um quadro sombrio, né? Uma saída seria o impedimento do Eduardo Cunha, né? Se através da Operação Lava Jato, se chegasse no Eduardo Cunha e ele perdesse toda a capacidade de renunciasse à presidência da Câmara. Esse aí seria o melhor cenário para Dilma. Mas, na verdade, o Eduardo Cunha ele é só denunciado no processo. Isso vai demorar para ter uma resposta. E outra questão que agrava... Mas ele pode perder a base entre os seus próprios pares, né? Como já aconteceu. O Renan pediu, até o Antônio Carlos Magalhães uma vez pediu, o Renan também saiu. Quando há um escândalo, alguma coisa assim, politicamente, às vezes, fica muito difícil o sujeito ser presidente da Câmara. Mas veja bem, os momentos de saída eram momentos em que havia o risco da perda do mandato. O mandato estava sob risco e aí, obviamente... não perder os direitos políticos, exatamente. Eu saio antes. Eu vou ser cassado, enfim, algo vai me acontecer. Então eu vou embora, antes que isso aconteça. Então é um cenário diferente. O Eduardo Cunha não corre esse risco nesse momento. Pelo contrário, ele vai terminar esse ano na presidência da Câmara dos Deputados. E vai continuar criando obstáculos. E vai continuar levando o PMDB em outra direção. Eu acho que o problema da Dilma agora se agravou ainda mais com essa questão que envolve o Mercadante e o Edinho Silva, né? Quer dizer, chegou mais próximo da Dilma ainda essa questão da corrupção, da Lava Jato. Eu acho que não vai chegar na Dilma, na minha opinião. Eu acho que não chega na Dilma. Mas que está muito próximo, está. E se provado no futuro, e aí vai demorar um pouco, né? Que esse dinheiro que foi doado para as campanhas efetivamente foram utilizados na campanha da Dilma, de repente... Lá no âmbito eleitoral, Gilmar Mendes já sinalizou, Gilmar Mendes está interessado nessa questão, tanto é que pediu que fosse investigada e reinvestigada a questão da campanha da Dilma. Obviamente que nós abrimos uma brecha para, no cenário eleitoral, alguma medida que possa vir a atingi-la. Mas, por enquanto, isso não acontece. E a questão da blindagem ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, por parte do... O outro conselho que o ex-presidente Lula teria dado à presidente Dilma seria essa blindagem ao ministro da Fazenda. Né? Mas eu acho que o Levy não pode sair agora, né? O Levy acho que é essencial. Mas isso é complicado, Sandro, o que o Quintana falou, porque entre os problemas da Dilma tem mais esse ainda, que é a questão do ajuste fiscal, que aí o próprio PT... Grande parte do PT não concorda com o ajuste fiscal, entendeu? Tem um PT pragmático que está no governo que concorda, mas o PT, a base mesmo, é contra o ajuste. A gente viu agora na manifestação de 7 de setembro, tinha o pessoal contra o ajuste fiscal, entendeu? Então isso é mais um problema para resolver. E aí o que acontece? O PMDB está tentando se apropriar politicamente dessa bandeira, entendeu? E o Temer continua dizendo, não, nós estamos avalizando o Joaquim Levy. Quer dizer, se dá errado, se não passa o ajuste ou qualquer coisa, o PMDB sai bem dessa jogada e a Dilma sai mal, né? O PT sai mal. Então, quer dizer, eu acho que é um jogo assim muito complicado, quase um jogo de xadrez, que a cada semana a gente está discutindo isso aqui, uma peça se movimenta e altera todas as outras do jogo, né? O problema é que esse jogo não pode durar muito tempo, né? Porque a já situação está demorando econômica demais. Vamos ver o próprio pronunciamento da presidente no dia 7, não é? A fala dela já mudou consideravelmente. A Dilma já não consegue falar em rede nacional de televisão, porque tem medo de panelaço. Agora ela está falando... E o panelaço acontece, nas redes sociais, pois é. Aí ela está praticamente... Agora tem também o pichuleco da Dilma, né, que também custou um dinheiro bastante significativo. Explique o que é o pichuleco para o nosso telespectador, senhor Alexandre. O telespectador certamente lembra, né, do boneco inflável, né, que fizeram do Lula há uns meses, um mês atrás, eu acho, mais ou menos, né? E agora... Fizeram um enorme do Lula fizeram da Dilma lá na esplanada da presidente Dilma, né? O que, enfim, aliado a uma série de manifestações que surgem na mídia e em outros, mesmo nas redes sociais, né? É uma falta inclusive, de respeito com a presidente do país. Então, claro que o governo tem seus problemas, sem dúvida. A gente percebe que é um problema que vai além do governo, um problema político brasileiro em si.
E claro que, como presidente Pereira, eu tô te elegendo ainda não. Pedreirinha, tô te elegendo. Mas como o professor Pereira já destacou em outras oportunidades, né, quem está no governo é a vidraça, né? Então sempre vai levar a pedra, né? Então eu acho que tem uma série de questões e mesmo essa questão que tu falaste, Pereira, né, que o presidente Lula se mete muito bedelho, né? Mas a mídia está sempre lá, pegando, pedindo informações, investigando, porque eu acho que o Lula também está fazendo isso de uma forma defensiva. Não, mas... Ele está tentando, já entrou várias vezes com recurso judicial para evitar que ele seja investigado. Tem um procurador do Ministério Público investigando ele, né? Ele não quer ser investigado, só foi negado e tal. Então, eu acho que é uma forma também, tem uma máxima que diz, a melhor defesa é o ataque. Então, o Lula também está atacando para evitar ser atacado. Mas a gente sabe, pelo que eu sei, essa semana tem uma matéria na revista Veja, eu não li, mas vi comentando no banco aí, que jogando novas denúncias em relação ao Lula, né? Uma hora alguma coisa cola. Né? Mas a revista Veja perdeu credibilidade. Depois começou, né, acusou o senador Romário, fez uma série de denúncias falsas. Então, é uma revista que está numa... Sim, indo para o fechamento. Mas ela tem não, acho que fechamento não. Ela tem um determinado público... Se o Romário ganhasse, acho que ela fecha. Mas acho que... Bom, mas de qualquer jeito, a gente sabe qual é a... Ou ele passa a ser teve uma acionista, né? Mas eu continuo achando, eu acho que essa questão do Lula, ela complica. Eu acho que se fosse ele, né? É que nem alguém em qualquer... Tem um cargo, digamos o Sandro, que assumiu de delegado regional, vou dar um exemplo. Quer dizer, e tinha um outro delegado regional antes, né? E não importa, só estou dando um exemplo, é uma casa aqui. E o outro delegado ficasse lá dizendo, não, mas quando eu era delegado eu fazia desse jeito, é melhor fazer do jeito, quer dizer, e no final se dá errado, sobra para o Sandro. É a mesma coisa da Dilma, tem que deixar ela errar. Mas na verdade o que acontece? No primeiro mandato isso não aconteceu. E agora por que acontece? Há um cenário negativo, há um cenário ruim, e aí o que acontece? A imprensa corre atrás de duas vozes que são bem corriqueiras, tanto Lula quanto Fernando Henrique, que rotineiramente também tem sido palpiteiro. Então, na verdade, é a imprensa que está criando essas situações. A imprensa está produzindo essas manifestações e eles estão aproveitando o momento e se manifestando. E o Lula gosta dos holofotes, gosta de falar, gosta de dar pitaco, até porque ele acha que ele é a única salvação que o PT tem, e talvez seja a única salvação do PT no atual momento. Só para encerrar, o problema é os salvadores da pátria, isso é complicado. Mas em um minutinho, para a gente fechar esse assunto e este primeiro bloco, vocês acreditam que realmente é o ideal para a questão deste momento de crise, principalmente a situação econômica do país, que é um prognóstico para 2016 ainda pior que 2015, essa manutenção da relação PT e PMDB? É o caminho, de fato, neste momento? É uma questão de pragmatismo. Acho que não tem jeito, entendeu? Mas caminha para uma ruptura futura. Caminha para uma ruptura. Caminhando para uma ruptura, aí realmente a coisa é muito complicada. Se, por exemplo, essa ruptura se der, digamos, depois do ajuste fiscal, digamos, daqui a um ano, né? Ou 2 anos, aí tudo bem. Acho que aí tudo bem. Dilui o risco. Agora, essa ruptura não pode se dar agora, nesse momento, porque aí fica ingovernável. Eu acho. Concordo também, acho que sim. Eu sempre vejo que a ruptura ela já existe, né? Claro que não no governo em si, mas enquanto PMDB e PT no Brasil, essa ruptura já está bastante clara. Eu ainda vejo esse acordo aí que existente no governo lá como uma forma justamente de manter um tipo de governo, mas que não favorece ninguém, eu acho, na minha opinião. Encerramos por aqui? Podemos encerrar. Então vamos adiante, porque no próximo bloco... Semana que vem tem mais, com certeza. Tá difícil a gente não falar de crise aqui no programa, né? Volta e meia, toda semana a gente acaba discutindo ou a crise nacional ou a crise estadual, né? Agora a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre a situação dos imigrantes. A gente não vai reproduzir nenhuma imagem, até porque as imagens são fortes sobre essa relação, mas o Brasil estuda, inclusive, aumentar a concessão para receber estes refugiados aqui no país. 1 minuto, já estamos de volta. Sempre me dei bem em física e matemática. Os números são meus companheiros. De fórmula em fórmula, eu calculo os meus sonhos. Porque a minha aspiração é ser engenheiro.
Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Voltamos com o programa Contraponto, falando agora de um tema bastante preocupante, a situação dos imigrantes clandestinos em todo o mundo, e o Brasil agora estuda aumentar a concessão dos refugiados no país, porque a gente vive uma situação que só na Alemanha, por exemplo, são esperados cerca de 800 mil refugiados ainda em 2015. É uma situação que chama bastante atenção. Na última semana a gente acompanhou algumas imagens, algumas que chocaram o mundo, a imagem daquela criança da Turquia que acabou morrendo. Foi encontrado, o corpo dela foi encontrado à beira do mar, né? E chama a atenção que, aliás, a criança acho que não era da Turquia, foi na Turquia que encontraram ela, só para corrigir a informação, é uma criança da Síria que foi encontrada na Turquia. Mas é uma situação que preocupa, né? A gente fala da crise no contexto nacional, a crise no contexto estadual, mas a gente vê essa outra situação num complexo mais global e chama a atenção, né? Problema grave, né? E analisando essa questão desse fenômeno, o grande problema é que eu não vi até agora a sinalização de nenhuma medida no plano internacional para conter esse processo migratório que está acontecendo. Essa migração ela acontece por vários fatores, não é só a Síria que é um problema, né? A Síria, obviamente, vive um momento de guerra interna, o Estado Islâmico, enfim, ela está completamente destruída internamente, o governo detém uma parte apenas do território, não consegue oferecer segurança para a população e a população, obviamente, foge por questões óbvias, né? Mas nós temos outros problemas, né? Os problemas na África, os problemas no próprio Afeganistão e no Paquistão, enfim. E o grande problema é que nenhuma medida está sendo ventilada ou aventada nesse momento para ir tratar a raiz do problema. Enquanto isso, estão apenas pensando no que fazer com os migrantes que estão invadindo a Europa. Só que isso é um processo, não sei, eu estou fazendo uma leitura, que não vai paralisar. Ele não vai ser momentâneo, não vai ser passageiro, porque não há nenhum sinal que diga que aquele problema que está originando essa fuga massiva da população vai ser resolvido. Enquanto não resolverem o problema interno na Síria, as pessoas vão continuar saindo de lá. Talvez muitos desses migrantes, se restabelecesse a ordem, se restabelecesse a segurança, se fossem oferecidas condições, voltassem para lá. O que, obviamente, não parece que está acontecendo. Então, enquanto a União Europeia não se preparou para os migrantes, não sabe o que fazer com eles, talvez só a Alemanha esteja sinalizando positivamente, agora um pouco a Grã-Bretanha, a França. Por pressão da Alemanha, outros países, a própria... o bloco como um todo está se mobilizando. Mas a questão é a seguinte, 800 mil esse ano, e no ano seguinte... Pois é, esses dados não, eu escutei, né? Não sei se são corretos ou não, que haveria 2 milhões de refugiados. E o que os países estão negociando na União Europeia seria abrigar 200 mil, quer dizer, seria 10%, né? Dar visto para 200 mil. E os então, demais? A Alemanha ficaria mais, 40 mil, depois distribuir. Pois é, esse é o problema dos demais, né? Mas houve uma certa mudança, né? Porque a posição inicial, da própria Angela Merkel mesmo, era mais radical, né? Então, e ela cedeu, até apareceu na televisão, uma moça que fez uma manifestação dramática, e a partir daí ela abraçou, e ela não é uma dama de ferro, e ela realmente mudou de posição, né? A gente vê que é uma questão emocional, e com essa questão emocional, acho que ela capitalizou politicamente, e ela está levando os outros líderes europeus a terem mais ou menos o mesmo comportamento, né? Agora, o que eu acho, viu, Sandro, colegas, que a questão da Europa, a Europa é rica.
né? A renda per capita da Europa, comparando com a renda per capita, por exemplo, da África, ou dos lugares onde vêm essas pessoas, é altíssima. Então, não seria, a gente tem que imaginar que muitos desses países foram países colonialistas, né? Então, não seria o caso de agora haver essa retribuição, até porque tem um outro fator importante, que é a queda da curva de aumento da população na Europa, né? A Europa está, daqui a uns 50 anos, por exemplo, continuando por esse caminho, a população vai acabar da Europa, né? Então, esses imigrantes que estão indo para a Europa, na verdade, vão dar um reforço de população, que se a coisa for entendida como um processo de longo prazo, eu acho que poderia ser absorvido, né, esse pessoal. Agora, claro, eu também não sou ingênuo, tem todos esses movimentos xenófobos, né, e sobretudo na Alemanha e outros lugares, que vão reagir bastante, né? Mas eu acho que a Europa teria que começar a colocar a mão na consciência, né, porque a pobreza no mundo também depende da riqueza, né? Países ricos, existem países ricos e pessoas ricas porque existem países e pessoas pobres. Eu acho que esse é um processo, né? É claro que eu estou sendo assim um pouco, talvez até ingênuo, mas eu acho que teria que se pensar dessa maneira, porque é uma questão humanitária. Eu acho que o cenário todo está construído da forma como está, assim como o professor Sandro colocou, na verdade, é que não se preocupou, a União Europeia não se preocupou com o que estava acontecendo nessa parte do mundo, porque isso não estava próximo e não era algo que me preocupava na porta da minha casa. E a partir do momento que o professor Pereira colocou, da Alemanha se sensibilizar um pouco mais, está se pensando em achar e se construir uma forma que nem eles sabem como fazer isso. Não se sabe ainda que forma nós vamos fazer. Vai ser atacando a raiz do problema? Ou não? Vai ser acolhendo, como o professor Pereira disse, pensar a longo prazo? Só se for um grande programa social distribuído entre esses países para manter essa população, uma espécie de um grande Bolsa Família, para sustentar essas pessoas, porque essas pessoas provavelmente terão pouca chance no mercado de trabalho, até porque a Europa tem crise. É a mesma coisa, a gente tem um exemplo, já estou invadindo o meu tempo aqui, mas vai chegar aí nos haitianos que estão chegando no Brasil. Essa semana mesmo passou matéria aí na televisão. Eles estão aí há um ano ou mais e não conseguem assinar carteira de trabalho. Então não adianta eles irem para cá se não tiver emprego. Eu acompanhei de perto as imagens, né, que foram sendo ventiladas na mídia, na imprensa e nas redes sociais. É impressionante, né? Não só, claro, a cena do menino é muito impactante, como tu destacaste, Quintana, mas as cenas das embarcações ou mesmo, né, das grandes levas de pessoas que vão a pé, né, saindo, né, se deslocando, é um tipo de um êxodo, né, que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Então, algo assim, impressionante. E eu vejo assim que na Europa, várias Europas também, né, professor? Tem a Europa rica e a Europa que não é, né, que sofre dos mesmos problemas que países, enfim, países antes ditos de terceiro mundo ou de segundo mundo, né? Países da ex-União Soviética, por exemplo, ali que ficam do lado, né? Vi algumas notícias do muro que estaria sendo construído na Hungria, que é justamente para evitar uma barreira, né, que estava sendo construída para evitar que essas populações, né, terrestres pudessem chegar até esses países dito, né, ricos e, enfim, com um poder político também bastante forte. Eu acompanhando os discursos da Merkel, também o presidente francês Hollande, né, falando que também estaria favorável, né, mesmo que a França seja um dos países mais problemáticos em se tratando também dessa questão, né, das migrações e principalmente dos países ali do norte da África, né? Eu fico bastante, né, de fato, assim, preocupado porque o discurso é uma coisa, as ações e a prática é completamente outra, né? A própria presidente Dilma falou nesse depoimento, nessa fala, vamos colocar assim, né, que ela deu no dia 7 de setembro e tal, né, sinalizando favoravelmente também o Brasil, né, ser, e também a nossa manchete aqui, né, então, ser um espaço receptivo para esses refugiados e, enfim, né, e o Brasil, desde a Copa do Mundo, parece que virou, né, de fato, esse novo espaço, assim. Claro que com uma condição econômica antes talvez positiva e agora, né, nesse momento, bastante complicado. Mas a gente tem que lembrar que, né, o Brasil ele sempre foi aberto para essas
possibilidades, não apenas no governo Dilma, Lula, Fernando Henrique, isso, né, tá da gênese, tá na gênese Mas eu acho brasileira. que essas migrações, elas têm destino mais à Europa, esse fluxo pelo menos, porque daí inclusive muitos, eles estão querendo realmente melhorar de vida. Muitos estão fugindo da guerra, né, talvez a maioria, mas uma grande parte também vai para procurar melhores condições de vida, óbvio, vai tentar na Europa isso. Mas, professor, muitos que estão saindo da Síria também eles não são das classes mais baixas, né? Não tem muito levantamento disso, mas eu li que ali tem vários tipos de nichos. Não, a gente percebe até pelo que aparece, né? Pelo vestuário, que estão chegando à Europa e como a família do menino Aylan, né? Que intencionava ir para o Canadá. Ir para o Canadá, sim, era só tem pessoas que estão fugindo realmente. Então, na verdade, essas pessoas que nem o Sandro falou, se realmente fosse restabelecido condições para eles voltarem, eu acho que eles voltariam, acho, né? Porque as pessoas sempre voltam para o lugar de origem, né? Para sua terra, onde são seus parentes, isso. Mas aí eu acho. Aí está a questão, eu acho que aí cabe à ONU, né? Interferir nessas questões, talvez em alguns países até uma interferência militar fosse necessária, porque se nós não restabelecermos a ordem, vamos dizer assim, o plano internacional, as grandes potências mundiais, né? Desenvolvidas, estão fazendo vistas grossas a um problema. O Banco Mundial foi criado para isso. Exatamente, e que por enquanto não incomodava ninguém, porque eles ficavam centralizados nos locais, vamos dizer assim, de conflito, sujeitos àquela violência, sujeitos àquele abandono, né, ao desamparo, em que ninguém olhava por eles. Agora, nesse momento em que eles começam a fugir massivamente, isso não vai acabar, eu tenho certeza que não vai acabar. O problema é que os organismos internacionais se enfraqueceram muito. Né? Logo depois da Segunda Guerra, quando foi criado o Fundo Monetário Internacional, a própria ONU mesmo, né, para evitar guerras, e foi criado o Banco Mundial. E a ideia do Banco Mundial era exatamente a socorrer, a acabar com a pobreza no mundo. Essa que era a ideia do Banco Mundial. Né? E a gente sabe que esses bancos hoje não têm recursos. Né? Mas deveria haver, através desses organismos, uma forma de organizar essas migrações, pelo menos. Né? Foi falado aqui durante a fala que a maior parte dos imigrantes vão para a Europa, né? Até pela questão das embarcações clandestinas, até pela questão da locomoção. Mas o Brasil sinalizando a porteira aberta para receber esses refugiados, e daí não seriam clandestinos, né? Seria, acredito eu, que de uma forma organizada. O Brasil, pelo momento que vive, o Brasil estaria organizado para receber, porque o Brasil não faz ideia qual seria a quantidade desses refugiados, porque como o professor Sandro citou anteriormente, melhor dizendo, não são países apenas do Oriente Médio, não é apenas a Síria, também tem países da África, tem a questão do Afeganistão. Como o Brasil teria o suporte suficiente para receber um número de refugiados que o Brasil não faz nem ideia qual seria? Eu acredito que não. Eu também acho que não. Acho que fica muito distante da realidade. O Brasil hoje economicamente está combalido, vive uma crise política, uma crise econômica. Está cortando gastos, inclusive, dos programas sociais. E aí vai receber esse. E outra coisa, me parece que não só o Brasil, mas como a Europa também, estão olhando só para os sírios, né? Há um olhar sobre os sírios. E os demais? E os demais que entram? E aqueles que tentam entrar na Espanha, que tem aparecido cenas chocantes, né, nas redes sociais, nos veículos de comunicação, né, entrando dentro do motor de veículos, no para-choque de outros, enfim, em situações de risco de vida completo, ou como aquele grupo que morreu dentro de um furgão na Áustria, enfim. Então a situação ela tá chegando no ápice de um problema muito grave. A própria Europa, Angela Merkel, a Alemanha, eles não têm noção, né, de onde isso vai chegar. Estão querendo acolher, vamos supor que 200 mil pessoas, num universo de 2 milhões de imigrantes, isso não é nada, né? E para onde vão essas pessoas? Quem é que vai dar a estrutura para elas? Quem é que vai sustentar provavelmente o programa de acolhimento? essas pessoas seriam absorvidas, pelo menos aquelas digamos, não as que têm mais poder aquisitivo, mas as demais poderiam ser absorvidas nas atividades mais simples, né, menos qualificadas de mão de obra, que já ocorre em certo sentido na Europa. Eu acho que isso poderia ser absorvido. A própria Alemanha mesmo, anteriormente, ela tinha falta de população e os trabalhadores de outros países da Europa iam trabalhar na Alemanha. Depois, quando houve a reunificação das Alemanhas, se dizia muito, né, que a Alemanha ia empobrecer, porque entrou a parte oriental e, na verdade, não aconteceu nada. A Alemanha continua forte, nos países certamente o mais forte da zona do euro. Então, eu acho que isso daí, realmente, do ponto de vista financeiro, não faria nem cócegas. Eu acho que o problema maior que eu vejo é como reacomodar isso com a população, né? A questão do racismo,
Enfim, é isso que eu acho mais complicado. Acho que, por questão financeira, eu acho que os países poderiam, absorver sobretudo a Alemanha. de forma Eu acho que sim. E os radicais de direita já começam a se manifestar contra, Claro, né? A esse Angela que é o Merkel já tem problema. sido né, alvo de ações, né, alvo de críticas, e vão acontecer atentados, inclusive, contra essas pessoas, como já aconteceu no passado. Quer dizer, nós estamos abrindo uma brecha para que haja violência, xenofobia, racismo e uma série de outras questões que, em tese, estavam arrefecidas nesse momento. Mas que já existem. Existem. Então elas estão arrefecidas. Mas vão acentuar. Né? Mas vão postar combustível, na verdade, nesse... Mas eu acho que aí que Mas está tem um a lado questão. positivo também, né? Que eu acho que é a questão cultural. Por exemplo, a gente deu o exemplo aqui da Angela Merkel, que mudou de opinião. Várias pessoas também vão começar a mudar de opinião quando tiver o contato com seres humanos. Eu acho que isso pode acontecer. Porque como é que vamos discutir isso se negando a existência do outro? Então, eu acho que esses contatos, eles vão causar algum incômodo nesses espaços, principalmente os mais extremos, né? Mas são necessários para que se problematize, para que se discuta, né? Para que se evite que novas imagens apareçam e aí sim todo mundo venha consternado falar e, enfim, defender soluções ou paliativas como vem sendo trazido assim por alguns governantes. Mas eu acho que o racismo, a xenofobia, ela está presente. Então, se ela está adormecida, então tem que se cutucar para que se discuta e se problematize e se erradique esse tipo de questão, né? Que é claro, é impossível se erradicar, isso é utópico, né? Mas eu penso sempre positivamente nesse aspecto. De forma positiva, então, a gente encerra este bloco para falar na volta sobre futebol. É a chamada, nos bastidores aqui, a pauta light, né? Depois a gente fala algumas pautas mais tensas, a questão econômica, política e esse conflito que a gente vem acompanhando no mundo todo. A gente vai falar de futebol e agora nós vamos falar sobre arbitragem no próximo bloco. Será que os árbitros brasileiros estão influenciando no Campeonato Brasileiro? 1 minuto e já voltamos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Voltamos com o programa Contraponto, o último bloco do programa agora falando de futebol. Será que a arbitragem brasileira estaria influenciando na classificação do Campeonato Brasileiro? O pessoal de casa que estiver em dúvida pode acessar o computador, acessar as redes sociais, também os sites de vídeos e que tem resumos dos jogos e colocar a questão da temática do Campeonato Brasileiro de 2015 e vai ver diversas teses e teorias e alguns lances que poderiam comprovar ou responder essa pergunta, melhor dizendo. Mas eu abro este bloco, e já estendendo o assunto para os nossos convidados aqui do programa Contraponto, com a fala do árbitro, do auxiliar da partida entre Corinthians e Fluminense. O Corinthians venceu o jogo por 1-0 e o Fluminense teve um gol anulado. E o auxiliar fala a seguinte frase: influenciou no placar, lamento pelos profissionais que prejudiquei, pelos jogadores e pela diretoria do Fluminense. Ou seja, o auxiliar reconhecendo que errou e que aquele erro, com certeza, culminou no resultado final da partida, que no depois acabou 2-0 para o Corinthians
e hoje o Corinthians exerce a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos? Teria que ver se esse árbitro, esse auxiliar, né, ele não favoreceu o Fluminense há 2 anos atrás. Né, quando o Fluminense também disputou e ganhou o título nacional com uma série de erros da arbitragem e que foi, né, bastante ventilado na época. Então nada foi feito lá, nada foi feito desde 2005, quando, né, se trouxe a grande problemática de refazer jogos, enfim, aquele absurdo que foi o campeonato de 2005. Então, desde 2005 para cá, não se faz nada. Aliás, se piorou, né? Fez uma ideia de sorteio com bolas marcadas, enfim, onde um jogo importante agora, Grêmio e Corinthians, né? Que, enfim, não decide o campeonato em si, porque é um campeonato de pontos corridos, mas é um jogo talvez o jogo mais importante da rodada, eles não colocam árbitros à altura, né? Árbitros padrão FIFA, como eles mesmos gostam de destacar. Então, é complicado ver que, de fato, assim, a CBF, ela dá margem para que, enfim, se fale mal dela e parece que gosta, né? Professor Sandro. Eu acho que nós temos um problema da arbitragem que é recorrente e eu acho que o Corinthians é recorrentemente beneficiado pela arbitragem. Coincidência. Muita coincidência. Sempre os erros da arbitragem, eles são favoráveis aos times que estão na ponta ou aos times paulistas, principalmente os paulistas, mas os cariocas também são beneficiados. Dificilmente o Grêmio e o Inter são beneficiados nesse confronto nacional com os times de Rio e São Paulo. Assim como às vezes acontece com os times mineiros também. Né? Acho que o Atlético Mineiro foi prejudicado já nesse campeonato, mais de uma vez. Né? Poderia estar numa situação mais favorável, numa disputa mais direta, né? Mais parelha com o Corinthians, e não está justamente pela questão da arbitragem. Eu não acredito só em falhas de arbitragem, eu acredito até na má conduta, né? Na má índole, na má fé dos árbitros. É uma opinião. Então já seria um caso de polícia. Mas já está provado, né? Em quantas situações nós já vimos a máfia da arbitragem, já aconteceu na Itália, já aconteceu aqui no Brasil mesmo, isso já aconteceu, e eu não duvido que esteja acontecendo. Então nós temos que mudar essa questão. Por que não vamos trazer a tecnologia para dentro? Falar exatamente isso. A tecnologia poderia suprir essas questões. Vamos acabar com essa questão das falhas humanas, né? Todos somos humanos, todos podemos errar, né? Claro que nós temos que mudar também o comportamento dos jogadores, né? Os jogadores vivem simulando faltas, simulando situações. Agora, na última rodada do Brasileirão, né? O jogador do Flamengo que bate com a mão na bola, não me lembro qual é, não era o Wallace, né? E aí depois tem a desfaçatez de dar uma entrevista e dizer, eu não lembro, não se bateu, não sentiu a bola, enfim. Quando as imagens mostram claramente que ele bate intencionalmente com a mão na bola. E na seguida saiu o gol do Flamengo, gol do Emerson Sheik. Exatamente. Então eu acho que a tecnologia ela teria que ser utilizada de uma forma mais direta, porque ela acabaria com essa questão, tornaria o jogo mais, vamos dizer assim, mais justo, mais equânime, né? E porque se na verdade a arbitragem acabasse beneficiando os pequenos ou os mais fracos, na verdade, ela sempre prejudica os mais fracos em detrimento dos times maiores. A questão da profissionalização da arbitragem não é um caminho, porque os árbitros eles passam por uma prova, mas eles não são profissionais. Defendeu isso na televisão, profissionalização. A gente já discutiu aqui de aumentar o salário dos árbitros e tudo isso, mas do meu ponto de vista ela não resolve. Eu acho que tudo isso, pelo que o Sandro falou, eu acho que é um problema de caráter, acima de tudo, né? Porque essa coincidência, por que o Corinthians, o Flamengo, recorrentemente são beneficiados? Porque o juiz, meu ponto de vista, ele não quer se expor com a maior torcida, entendeu? Ele prefere se expor com a menor torcida. Então, por isso que ele não marca certas coisas para um time e marca para outra. A mesma coisa dos jogadores. O jogador que vai lá, simula um pênalti, às vezes abandona a jogada para simular um pênalti. É tudo problema de... Quer dizer, eu acho que aí a gente teria que buscar uma questão lá na educação das pessoas, né? Então, isso aí é difícil de resolver a curto prazo. Mas eu acho que, além de tudo, tinha que haver, eu acho que um curso de formação de árbitros, entendeu? Melhor, muito melhor, porque os erros que estão acontecendo, né? Olha, eu que não sou especialista, né? A gente vê, claro que a gente tem a televisão em casa, é muito mais fácil, mas os erros que estão acontecendo, essa do bandeirinha que o Quintana falou, na semana anterior foi a mesma coisa, o impedimento também escandaloso, que também o bandeirinha não marcou, ele foi suspenso, foi punido, e ele disse a mesma coisa, que lamentava estar prejudicando o campeonato nacional. Mas o próprio Tite, perdão, senhor Alessandro, que o senhor não, mas o próprio Tite admitiu, talvez a falha mais gritante do campeonato até agora, que foi no jogo Corinthians e São Paulo,
que o defensor do Corinthians, o Wendel, ele faz uma defesa dentro da área. Ele simplesmente faz uma defesa. Não é a história da bola na mão, grudada ao corpo. Ele defende, mão na bola. Ele defendeu, o juiz não deu pênalti e o jogo acabou empatado no estádio de Morumbi. Eu acho que nós estamos comentando aqui, mas a quem interessa esse cenário? Nós temos que pensar a quem interessa esta desorganização em uma partida de futebol. Ao esporte eu tenho convicção de que não interessa. Interessa talvez a um investidor que está lá colocando o dinheiro num atleta, a alguns clubes que querem de alguma forma ter uma posição de destaque, a própria CBF que passa aí por um problema de identidade, não é? O próprio presidente não consegue sair do Brasil para acompanhar a seleção e assim por diante. Porque tecnologia nós temos para deixar esse esporte quase que livre de qualquer erro. A Copa do Mundo já utilizou diversas dessas técnicas. Por que a CBF não revoluciona o futebol mundial? Por que nós não somos destaques nisso? Em outros esportes, vôlei. O Alexandre, o vôlei, isso que eu estou dizendo. O sujeito olha lá e no tênis o árbitro para a jogada, consulta, vê o replay e aí ele marca, entendeu? Claro, no estádio de futebol, todo mundo parado, ficar esperando também seria difícil, mas toda uma equipe ali de apoio... Mas aí que está, eu estive no jogo França e Honduras no Beira-Rio, na Copa do Mundo. O jogo que teve justamente um lance polêmico que se parou, né, e se colocou no telão a imagem. E foi assim, uma sensação muito... Mas para a torcida que está importante, né? Para a torcida que está sendo roubada, aquele minuto é precioso. Não, agora, para outra torcida, se for a maior... Que aí que está a diferença, né? Por exemplo, futebol, ele mexe com... No Brasil, mexe com uma torcida, mexe com... Mas aí né, o tênis não tem isso. Pois é, mas tem o jogador, né? Mas é mais os jogadores que estão... E tem uma outra coisa que dificulta isso, que é uma mudança que ocorreu nos campos de futebol, nos tempos para cá, que é a questão da torcida única, quase. Antes, quando a gente tinha o estádio dividido, eu acho que até era mais fácil fazer isso, porque interessava para uma torcida ou a outra torcida. Mas agora, quando tu coloca só a torcida do Grêmio e coloca, sei lá, só 1.000 do outro time, quer dizer, e 42 mil de um time e 1.000 do outro, como é que tu vai fazer? Quer dizer, não interessaria isso também? Quer dizer, tem muita coisa que tem que mudar, eu acho também. Essa torcida única, eu acho que também é outra coisa que eu acho que tu perde, do meu ponto de vista, tu perde a vontade de acompanhar. Aquela disputa, tu vê uma torcida, vibrar com o gol do lado, nós temos outro problema, que é a segurança nos estádios. Pois aí entramos na tua seara aí, né? Nós vamos entrar nessa questão, por exemplo, das grandes torcidas que se encontram nos estádios e estendem esse encontro para as ruas. Torcidas do mesmo time, né? Do mesmo time. Vamos guardar essa pauta para um outro programa, daí a gente já deixa na manga ali. Mas a questão da arbitragem, uma da torcida que mais protesta é justamente o segundo colocado, o Atlético Mineiro, que reclama. A questão não é só o favorecimento ao Corinthians, seria a arbitragem que prejudica os adversários diretos do Corinthians, e por isso que se tem toda uma teoria que existe de fato um favorecimento ao time hoje que lidera a competição nacional, porque o Atlético Mineiro não teve um pênalti marcado contra o Grêmio, numa bola que o Eraso levanta o braço e poderia ter sido marcado o pênalti. E a gente sabe que um gol muda toda... Alguém em casa pode dizer, o Grêmio venceu por 2-0, mas isso seria antes do primeiro gol, ou seja, o Atlético faria um gol, poderia retrancar, aquela coisa toda, muda o cenário do jogo. Tem um efeito psicológico na hora. Exato. Contra o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro teve um gol também mal anulado. Então existe uma... Teve um pênalti para o Atlético Paranaense, que duvidoso. Duvidoso que foi marcado. O próprio jogo do Corinthians e Fluminense, no momento em que o gol aconteceu, o Fluminense estava muito melhor em campo. E certamente se tivesse empatado, teria chance de virar a partida. Né? Quer dizer, o desenrolar da partida seria diferente. O jogo Grêmio e Fluminense não teve um pênalti não marcado para o Grêmio. E o Fluminense não reclamou isso. Então tem isso também, né? O Fluminense está reclamando, mas eu acho que o Fluminense... Mas a reclamação era até nem do Fluminense, são dos adversários diretos do Corinthians. Pois aí que está, né? Eu acho que de fato, assim, tem que pensar o que esse assistente falou, né? Que de fato ele está consciente que prejudicou a tabela do campeonato, mas foi só isso, ele foi o único culpado, né? Se puniu ele, se puniu outros que, até se tu for acompanhar outros assistentes e árbitros, né? Que se tu for acompanhar, não são os mesmos casos, são bem diferentes. Por exemplo, tu não marcar um impedimento que ele, no fim, ele deu um impedimento onde não foi, né? No caso do assistente do Fluminense e Corinthians, né? Mas teve um árbitro, assistente gaúcho, que foi punido pela mesma questão, porque um pé era a diferença, um pé, 1 centímetro, era algo assim que, a olho nu, muito complicado. Então, tem a questão humana também presente. Mas isso a câmera de TV passa na hora, instantâneo, o cara com
com um fone de ouvido tu no lá, estádio ele pode não vê. passar, né? No estádio não vê, estádio mas não o vê. cara, o segundo, terceiro árbitro, quarto, quinto, sei lá qual é, pode dizer, olha, vi pela televisão e tá impedido, tava com o pé na frente. O Sr. Sandro já emitiu a opinião dele. O que eu queria saber de vocês é o seguinte, é a má qualidade dos árbitros brasileiros ou existe uma fé? Eu acho que é má qualidade, no meu ponto de vista é má qualidade. Eu acho que é mais má qualidade do que má fé. Eu também Concordo, acho má qualidade do que má fé. Fui vencido, então. A não ser que seja... Eu vou votar com o Sr. Sandro. A não ser que seja Só uma ficar espécie de 3-2, boicote também. Essa má qualidade pode ser um boicote em função de mostrar que os árbitros não estão preparados, precisam ganhar mais e etc. e tal. Também pode haver, mas o que deixa... E essa má qualidade, essa incompetência, então, É ela só só vai pra um beneficia algum. essa Que Mas aí coincidência vem a má qualidade com a má fé também. As duas coisas. Porque Vamos a má fé aproveitar é e vamos sujeito unir. do jogo do time grande, Mas tinha opinião, ele não se expõe no time grande. Professor, mas tinha opção C. A letra A era má fé, a letra B era má qualidade, a letra C, ambas. Então vou marcar C, então. Mas É que que eu realmente... não estou acostumado a fazer prova. Prova objetiva, é só dissertativa. É só. Mas o que levando suspeita é justamente essa questão, né? Exatamente. E eu não consigo visualizar aí só incompetência. Eu acho que, claro, o olhar humano, ele está afadado a cometer injustiças. É fácil errar, porque o lance acontece muito rapidamente, às vezes o bandeirinha está mal posicionado, enfim, o próprio juiz, né? É o que eu tenho visto no Campeonato Brasileiro, os juízes muito mal posicionados, né? Muito distantes da jogada, permitindo simulações de faltas, permitindo simulações de jogadas, enfim. Né? Agora, tem um outro lado também, né? Tem um lado que se a tecnologia estivesse ali presente, claro, o juiz poderia ficar distante, não teria problema nenhum. Claro. Né? E não teríamos esses erros. E os erros não beneficiariam o Corinthians ou qualquer outro time que estivesse na ponta brasileira. Porque eu acho que aí o juiz não tinha, porque eu acho que ele é amarela, sabe? Quando tá um time grande, estádio lotado, aí é o que... E no caso, assim, os estádios de Série A, eles têm que ter um padrão. E um padrão que atenda esse padrão CBF, que seja, um padrão FIFA, né? Então, a grande maioria dos estádios tem placar eletrônico, telão, enfim, um gramado em boas condições. E esse do impedimento, se tu passasse no telão, tu imagina esse do impedimento, ou um gol com a mão que tu passa no telão, mas a FIFA não autoriza fazer isso. Né? Não, mas é que tu teria que limitar o número de solicitações. Inserções. Que é o que acontece em outros esportes, como o vôlei e o tênis também. O próprio tênis. O capitão do time pode pedir. Escolher. Pode pedir, olha, isso aí foi pênalti, eu quero ver. Tem outra uma questão, vez ou duas vezes por jogo, entendeu? Eu acho que às vezes quando, por exemplo, está muito calor, o pessoal não sai para tomar água, aquilo também não está previsto, né? Acho até mais que o capitão treinador poderia ter um papel mais ativo nisso, né? Acho que vai acontecer no futuro. E um detalhe, né? Os jogadores e os técnicos, eles jogam a torcida contra o árbitro. No momento em que reclamam de uma situação que não aconteceu, de um pênalti que não aconteceu e não foi marcado, ou de um pênalti que foi mal marcado, enfim, quando eles fazem essa reclamação, a torcida fica voltada e coloca uma pressão sobre o árbitro. Se o árbitro já errou e ele sente que errou, ele acaba automaticamente errando sucessivamente. Ou passa a ter aquela tendência de tentar corrigir o seu erro com outro erro, né? Quer dizer, errei para um lado, vou errar para o outro para equilibrar a partida. E o pior é que o comentarista de arbitragem da TV acha que isso é certo. Não, ele não teve malandragem, entendeu? Ele tinha que ter feito isso. Os caras dizem isso. Principalmente o Arnaldo César. Os comentários... Mas essa questão do lance técnico... Que quando era árbitro tinha um outro apelido no final, não era Coelho, né? A utilização da tecnologia, aí que eu acho que é perigosa a questão do pênalti. Porque o impedimento ou está impedido ou não está impedido. Na questão do gol, ou a bola entrou ou a bola não entrou. Agora, o pênalti tem a tal da interpretação. E aí tu imagina o estádio inteiro discutindo, foi pênalti, não foi pênalti, numa jogada que talvez a tecnologia não vai resolver o problema naquele momento. Acho que no pênalti é difícil. Ok, mas a maioria dos problemas que nós estamos vendo hoje, que estão impactando, na verdade, na tabela, nós teríamos como... Mas aí eles poderiam poderia fazer uma votação, né? Quer dizer, todos os árbitros votam, que se foi pênalti não foi, a maioria vence. Pronto. Mas é que tem saída, né? Mais justo, né? O jogador hoje do Campeonato Brasileiro, na Europa, isso não acontece tanto, né? Porque lá há uma rigidez da arbitragem nesse aspecto. Mas o jogador do Campeonato Brasileiro tem uma tendência de entrar na área e o primeiro contato ou proximidade de contato que ele vai sofrer, ele já se joga. O Neymar antes de ir para a Europa era assim, né? O Neymar antes de ir para quando jogava do Santos era assim, não podia encostar nele. Aí na Europa agora não, agora ele cai e levanta. Mas o Neymar apanhava aqui também, professor. Não quero defender o Neymar, mas só jogava a bola. Não, mas se atirava. Quando o cara ia chegando, mas ele se essa atirava. cultura, se a gente acompanha as categorias de base, não querendo fugir da pauta, que a gente pode também debater em outro programa, aqui a formação dos jogadores, desde a base, eles já aprendem desde cedo a se jogar. Chegou mais forte, chegou mais perto, o jogador brasileiro se atira.
Para a gente encerrar então essa pauta, nós darmos encaminhamentos finais ao programa, temos ainda 15 rodadas no Campeonato Brasileiro e se acusou antes, até então, pelo que a mesa diz, a arbitragem estaria, de certa forma, influenciando o resultado do Campeonato Brasileiro até então. A partir de agora que os clubes reclamaram da situação, vocês acreditam que pode haver alguma mudança ou é bom ficar de olho porque a tendência é que sigam os problemas? Tem que ficar de olho, né? Eu acho que tem que ficar de olho porque vai continuar acontecendo. Não existiu nenhuma ação aí institucional, CBF, para barrar isso. O Tite está reclamando, ele tem medo que comece a prejudicar o Corinthians. Domingo ele falou na coletiva. Não, eu acho que a questão da falta de capacidade dos árbitros, essa não vai ser resolvida imediatamente, né? Agora a questão da má-fé, se é que há, eu acho que essa aí vai ficar um pouco mais controlada. Mas eu não acredito que vão prejudicar o Corinthians. O Tite já está com medo. O Tite declarou no domingo que tem medo da situação contrária. Se esse medo do Tite, eu acho que também não vai acontecer. Mas ele está invertendo a situação, né? Sim, é que o Tite é matreiro, né? Conhece, né? E, enfim, não vai se queimar com a CBF também, que ele tem lá um interesse futuro em treinar alguma seleção e tal. Mas assim, eu acho que desde 2005 não se alterou nada nisso. Então, não vai ser agora, no meio do campeonato, no meio para o fim do campeonato, né? E para destacar também, o time do Corinthians não é um time ruim, assim, não de forma alguma, né? São times bons, bem treinados, então, né? Mas, assim, é 11 contra 11, né? Eu acho que não dá para tu ter... Mas o Corinthians perdeu uma série de jogadores importantes, né? Que ele tinha. Sim. E o Cruzeiro perdeu e está lá no final, né? Quer dizer, o Corinthians, mesmo perdendo jogadores importantes, botando jogadores da base, continua na ponta, né? Porque é um time bem treinado, então tem isso também, tem essas questões do campo, né? Que também tem que ser destacadas. Claro que o campo ele é 2 times mais o quarteto ali, né? Então todos têm que trabalhar bem para que o futebol fique agradável e, enfim, que se leve mais torcida nos estádios. Né? Ficaremos de olho. Se a arbitragem continuar errando, voltará a ser pauta aqui no programa Contraponto. E você de casa pode ajudar a construir e participar do nosso programa enviando um e-mail para tvunifra@unifra.br ou uma mensagem para o nosso Facebook /tvunifra, facebook.com/tvunifra e rever este nosso programa, nosso debate, os demais programas da TV Unifra, no nosso canal do YouTube Unifra Online. Queria agradecer aos professores, professor Sandro Lissandro, professor José Maria Pereira, professor Alexandre Macari. Engatei uma quinta marcha e não parei mais, né? Mas queria agradecer a participação de vocês. Voltamos na próxima semana. Tchau!